Ora viva, muito boa noite, está a começar o Telenotícias. E vamos ao melhor da informação que marca a atualidade nacional. O jurista Hilton Lucas afirmou que o pagamento do 13º salário não é uma obrigação do Estado, mas ressaltou a importância de redefinir prioridades para tornar possível a inclusão desse tipo de remuneração no orçamento público. O jurista Hilton Lucas afirma que o pagamento do 13º salário não constitui uma obrigatoriedade do Estado moçambicano. No entanto, ressalta que, como maior empregador do país, o governo tem a responsabilidade de assegurar, no mínimo, o pagamento regular das remunerações aos seus funcionários. A questão da falta de pagamento do 13º tem que ser entendida numa vertente jurídica. Eu diria que o Estado tem suas obrigações, o Estado deve pagar salário e outros emolumentos. Emolumentos, estamos a falar de aquela questão de horas extras e tal. Sobre o subsídio de integração concedido aos membros do governo, o jurista acredita que o valor utilizado poderia ajudar a suprir algumas necessidades dos funcionários que estão em greve atualmente. Agora, relativamente ao 13º, é verdade sim que aquele valor que foi usado, que foi alocado, né, para o pagamento do subsídio de reintegração podia muito bem, sim, ser usado, podia ajudar, né, até certo ponto a suprir aquilo que são. No entanto, acredita que, embora os funcionários sejam os prejudicados, não podem recorrer à justiça para exigir o pagamento do 13º salário. Ainda assim, confia na existência de outros mecanismos para resolver. Permita-me dizer que isto deriva de algum problema estrutural do próprio governo, não é? Estamos a falar de um governo que nos habituou, estou a falar sobretudo do governo cessante, não é? Que habituou-nos a ter uma comunicação reativa e não proativa. Porque os funcionários de Estado, portanto, os funcionários públicos, eles geram uma expectativa quando a sua, portanto, condição de recepção salarial. Os funcionários públicos não teriam fundamentos para exigir o 13º salário porque não está previsto na lei. Mas existem outros mecanismos que podem ser acionados. Existem aquilo que chamamos de recursos graciosos. Um dos recursos graciosos mais usados é o recurso hierárquico. O jurista expressou a convicção de que a ministra das Finanças, Carla Louveira, tem a capacidade de redefinir as prioridades do Estado de forma a viabilizar a inclusão do 13º salário no orçamento. Um dos esforços que a ministra das Finanças pode fazer neste âmbito para o pagamento do 13º salário, eu diria que é a questão de se redefinir as prioridades do Estado. O Estado, a cada ano que se inicia, faz um orçamento do Estado. O orçamento do Estado é um documento onde já se prevê aquilo que são as despesas e as receitas que o Estado pretende coletar num determinado ano econômico. Então, o que tem que ser feito? Eu diria que numa primeira fase
devia-se, se calhar, suspender alguns projetos que o Estado pretende, né? Pretende ou pretendia fazer neste ano econômico e priorizar o 13º salário. E vamos agora para o norte do país, onde na cidade de Nampula, vendedores de material escolar queixam-se da fraca procura do material numa altura em que faltam poucos dias para o arranque do ano letivo. Vendedores do material escolar que praticam as suas atividades em diferentes artérias da cidade de Nampula queixam-se da fraca procura do material numa altura em que estariam a registrar fluência de clientes. Aliás, este vendedor de material, com destaque para cadernos, conta que desde as 7 horas até por volta das 12 ainda não tinha vendido nada. Nada, ainda não fiz movimento porque o negócio está baixo. Quanto estão os preços? Está 150, 130, 100, 50, sim, qualquer tipo aqui. Caminhando nas artérias, outros com pastas no colo apreciavam os materiais, enquanto outros compravam, garantindo assim o início do ano letivo. Estão normal, mas não tão normal assim. Doutora, Cada caderno está a 60. Comprei uma embalagem no valor de 460. Sim, 8 cadernos. Aqui, vender depende de sorte, mas às vezes a mesma sorte não funciona. Este vendedor de pastas escolares diz que a fraca aderência ao material escolar alia-se pelo fato de algumas escolas carecerem de alguma reabilitação porque foram vandalizados durante os protestos pós-eleitoral. Negócio. Veja lá só, até hoje nem ministra de coisa ainda não falou nada. Como é que vai aparecer um cliente? A ministra da Educação. Ainda não falou nada. Como é que as pessoas vai fugir aqui em massa? Se há certeza, toda a escola está definiada lá no bairro. Não é assim, porque lá na zona, toda a escola está mesmo. Importa realçar que o arranque do ano letivo está marcado para dia 29 do mês em curso. Da província de Nampula, vamos para uma viagem para a Zambésia, que já recenseou cerca de 48% da meta prevista para a província do mesmo nome, que é de 21.348 mancebos de ambos os sexos. Deste número previsto para a inscrição dos mancebos em cerca de 21 mil cidadãos em idades elegíveis, perto de 5.572 são do sexo feminino e os restantes 15.786 do sexo masculino. Por efeito, estão em curso várias ações de sensibilização ao nível das comunidades. Para a província da Zambésia, foi atribuída a meta de recensear 21.348 jovens de ambos sexos. Desde o início do processo até ao momento, conseguimos recensear 2.541 jovens de ambos sexos, que representam uma cifra de 11%. Sabemos muito bem que o nosso público-alvo são os jovens que estão a fazer o seu ensino médio e esse período estão de férias. Mas com o trabalho que temos feito junto dos governos distritais, tem lá o pessoal que é responsabilizado ou é responsável para difundir a mensagem sobre a nossa operação. Este trabalho nós sabemos muito bem que não é só nas capitais, vai até o último povoado, lá temos um agente recenseador. Para além de ser agente recenseador, ele também serve como mobilizador. Vai chegar a mensagem daquilo que é preciso ser feito para que o jovem esteja recenseado, para que o jovem vá ao posto de recenseamento e cumpra o seu dever. Então, estamos mesmo a trabalhar com o pessoal que está lá mesmo nas localidades, nos postos administrativos, para fazer chegar a mensagem. Para o alcance das metas, o Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização da Zambésia conta com o apoio das lideranças comunitárias e acredita que, com a abertura do ano letivo, os números podem ser ultrapassados, como tem sido ao longo de vários anos transatos. Se continuar do jeito que está até a terceira semana, iremos conseguir alcançar a meta, mas com a expectativa de superá-lo.
Esse é o trabalho que o centro está a fazer para poder conseguir não só alcançar, mas superar a própria meta. O trabalho de mobilização junto dos agentes recenseadores a nível dos distritos, publicação da operação a nível de rádios comunitárias. Então, esse é o trabalho que estrategicamente o centro de recrutamento acolheu para poder fazer chegar e difundir a mensagem. Os jovens em idade elegível para o seu recenseamento militar ao nível da província da Zambésia dizem ser o início do processo para a obtenção de várias oportunidades, não apenas de emprego, mas para prosseguir com os estudos. Me devo recensear porque eu quero ir na tropa, defender nosso país. Não há emprego, não há nada de fazer. Agora, a única opção que eu vi é vir recensear. Se haver oportunidade, eu ir por ele. Me sinto feliz. É meu sonho também. Que venham recensear. Os que querem ir na tropa podem ir. Os que querem fazer algumas coisas vão fazer também. Depende desse cartão aqui. Vi que o tempo já está a esgotar. Não há emprego. Tenho que vir aqui recensear para ir na vida militar por ele. Eu vou deixar uma mensagem que eles venham recensear. Para qualquer tipo de trabalho requer uma declaração. Eu gostei muito e de verdade é meu sonho de fazer vida. Porque gosto daquele fardamento, ou me sentir muito feliz com aquilo que eu queria fazer e de verdade quero fazer. Caso não aconteça, vou tentar mais. A província da Zambésia tem sido uma das que mais, ao nível do país, tem estado nos últimos anos a ultrapassar a meta prevista de recenseamento militar, mercê de várias ações de sensibilização ao nível das comunidades. E vamos agora para o sul do país, mais concretamente na cidade de Inhambane, que arrancou hoje o julgamento dos agentes da PRM acusados de desviar substâncias psicotrópicas que teriam sido apreendidas no distrito de Inhassoro. No ano passado, as autoridades policiais teriam apreendido uma viatura no distrito de Inhassoro contendo drogas que estavam disfarçadas nas tigelas. A viatura foi retida no comando distrital e os indivíduos que se faziam na mesma terminaram detidos. Meses depois, um dos agentes da polícia hoje arguido, que à data dos fatos desempenhava a função de chefe do setor, teria recebido uma chamada do chefe da localidade de Maimelani, informando-o que na zona costeira desta localidade teriam sido achados sacos contendo drogas também disfarçadas nas tigelas. Os agentes dirigiram-se ao local e recolheram a referida droga com o intuito de levar para o comando distrital. Mas a vontade de ganhar dinheiro de forma fácil falou mais alto. Os polícias desviaram 6 tigelas e decidiram trocar de profissão. Dos homens que garantem a ordem e tranquilidade pública pretendiam entrar no mundo de tráfico de drogas e deram-se mal. Após a apreensão da referida droga, os 2 agentes da Polícia da República de Moçambique que participaram na ação decidiram desviar uma parte dela para comercializarem o produto. Uma ação que foi de pouca dura e os mesmos encontram-se a responder em juízo no Tribunal Judicial de Inhambane. Ao comportar-se daquela forma, os arguidos Ventura Viriato Correia e Afonso Carlos Simango preencheram como autores materiais, nos termos do artigo 23 e 24, em concurso real de infrações, nos termos do artigo 43, todos do Código Penal, as seguintes infrações criminais. 1. Tráfico e outras atividades ilícitas, previsto e punido nos termos do artigo 33, número 1, da Lei número 3/97, de 13 de março, por haver indícios probatórios dos arguidos terem estado na posse de 2 kg de droga denominada por metanfetamina para venda. 2. Utilização indevida de equipamento, material ou precursores, previsto e punido nos termos do artigo 35, número 1 da Lei 3/97, de 13 de março, por haver indícios dos arguidos terem estado na posse de 2 kg de precursores de droga, sabendo que eram para o fabrico de droga, já que na ocasião também estavam na posse de 2 kg de droga designada metanfetamina. A defesa dos arguidos contestou
a nota de acusação do Ministério Público. O arguido Afonso afirmou que, ao longo do percurso, Otávio tirou uma tigela e entregou a ele, o que significa que a iniciativa para a prática do crime que pesa sobre os arguidos destes autos pertenceu aos outros que, infelizmente, não estão neste momento em juízo para responderem pelos seus atos. Os arguidos confirmam o conteúdo dos artigos 18º a 56º dos autos, todavia reiteram que a sua inexperiência nas atividades ilícitas inerentes aos fatos constantes da douta acusação foram largamente aproveitados para prejudicá-los. O Ministério Público quer que seja aplicada uma pena exemplar contra os arguidos. E para já vamos conferir uma breve pausa. Não saia daí, até já. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Ngwenha, Stuart Sukuma, prendas de casamento com festas de arrom, Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. E estamos de volta para a atualidade nacional. Na cidade da Beira, o centro do país, pelo menos 30 famílias residentes no bairro de Nhancojo abandonam suas casas por conta de abelhas existentes no posto da eletricidade de Moçambique. São abelhas que já há 3 anos têm tirado o sono da população residente no bairro de Nhancojo. Este posto de eletricidade de Moçambique, que contém estas abelhas, já foi reportado pelos moradores para sua retirada por algumas famílias que vivem em pânico por picada das abelhas. Aqui não está-se dormir. Não está-se dormir, não está-se andar. Se nós estamos a falar aqui porque está calmo a abelha. Aqui não se fica nem dentro de casa. Tem que fechar a porta, sair com a criança, porque ataca até dentro mesmo. Que até todos reclamam por mim, já que eu posso fechar no teu quintal, vai você reclamar lá. Mas eu vou sozinha reclamar lá. Eu falei, população daqui da zona, porque isso aqui quando sai, não é só para mim, vamos junto. Agora, se eu pus questão, porque eles falam assim, não sei o que, também para mim é um risco. Os residentes do bairro de Nhancojo temem que alguém poderá perder a vida devido a abelhas, até porque esta mãe na imagem levou várias dosagens médicas por conta das picadas e conta o episódio que viveu. Veio umas crianças estavam vir a correr, só que eu não vi aquelas crianças, era parte das 12. Eu estava a almoçar na esteira. Aquelas crianças quando chegaram levaram coisa, visca, bateram na abelha. Só que as abelhas quando saíram eu estava com crianças na esteira. Começaram a morder aquela criança. Quando estava a vir aquela criança eu tenho que sair e levar aquela criança. Aquelas crianças, porque eram muitos, 3, 4, né? Mandaram fugir aquelas crianças e logo aí não aguentei, aqueles abelhas começaram a me morder. Daí saí, fui até no hospital, apanhei 15 zamboras que eu apanhei. Sim. Minha filha também foi mordida e apanhou também 10. Para acabar com esta situação, os moradores do bairro Nhancojo pedem que a eletricidade de Moçambique possa remover o posto. Estamos pedindo por muito, a eletricidade tem de vir, ok? E desmontar e montar no outro posto, porque o outro posto já está montado. Só o que custa eles só vir montar e desmontar só? Desmontar e montar? É preciso nós chamar um homem da eletricidade ou qualquer homem que conhece a eletricidade, cortar esses cabos, a gente não ter energia sobre as abelhas. Se eles não querem o povo usar energia, é melhor o quê? Vir tirar cabo deles. Se eles querem o povo usar energia, tem que vir desmontar esse posto e pôr outro posto, ou desmontar o cabo para outro posto. O que é mais necessário que eu preciso é desmontar para outro posto. Já que eles vieram pôr outro posto para substituir esse posto aqui, estou a pedir para eles virem remover esses fios da eletricidade
para pôr no posto novo que eles trouxeram aqui no quintal, para eles poderem tirar esse posto. Por isso aqui é risco isso aí. Aqui não dá-se viver mesmo. Nós queremos mesmo apoio de esse mesmo da EDM, vir tirar o posto ou remover, deixar cair esse posto mesmo que está mal. E salientar que neste momento ainda se vive em pânico no bairro de Nhacondia por conta das abelhas. Mendes Mundai, província de Sofala. À semelhança de Ailton Lucas, o economista Clésio Foia defende que o governo deve criar condições para garantir o pagamento do 13º salário, considerando sua importância para os funcionários públicos e para o estímulo à economia. Bem, permita-me dizer que isto deriva de algum problema estrutural do próprio governo, não é? Estamos a falar de um governo que nos habituou, estou a falar sobretudo do governo cessante, não é? Que habituou-nos a ter uma comunicação reativa e não proativa. Porque os funcionários de Estado, portanto, os funcionários públicos, eles geram uma expectativa quando a sua, portanto, condição de recepção salarial. E quando aparece, portanto, essa comunicação não estratégica, porque é eventual, repare-se, que aparece o então Ministro de Economia e Finanças, Adriano Maliano, eventualmente na tomada de posse dos deputados, a informar que estes, portanto, os agentes e colaboradores do Estado não terão o salário, o 13º salário, no momento em que se gera expectativas, porque há despesas aqui de familiares, portanto, material escolar, matrículas e por aí vai, não é? E depois os colaboradores, funcionários do Estado são encontrados com essa surpresa de falta de 13º e naturalmente provoca essa convulsão, porque tanto quanto os agentes e colaboradores do Estado, tanto os funcionários da função pública, já perceberam que o governo funciona com base na pressão, não é? Repare-se, estamos aqui num contexto de conflito pós-eleitoral, não é? Que aqui depois houve também manifestações que promoveram convulsões sociais, que depois culminou com alguma aceitação e respostas. Estou a falar, por exemplo, das horas extras dos professores, que é um segmento tanto profissional que fez manifestação, pilhou e sabotou o processo tanto de avaliação dos exames nacionais e depois, quando fez isso, teve logo uma resposta. Então, este outro segmento, ou todo este segmento de forma genérica da função pública, descobre que a partir de já, quando entra em manifestações, pressiona o governo, naturalmente tem resposta. Então, a racionalidade disto tem que ver com uma pressão para poder ter, portanto, uma resposta, não é? O atual executivo, encabeçado pelo presidente Daniel Chapo, já apareceu quanto a essa questão da manifestação de greve dos funcionários públicos, a dizer que vão repensar, vão avaliar e ponderar para, se puder, portanto, pelo menos pagar parcialmente uma parcela do 13º salário, portanto, na função pública. Isto pode ser uma medida paliativa, sob o ponto de vista portanto, político, mas não que tenha necessariamente fundamentos racionais, sob o ponto de vista técnico, não é? Porque estamos a falar de um governo que, sobretudo no quarto trimestre de 2024, foi enfraquecido por manifestações, que depois também aqui chamava-se a inoperacionalização econômica, que naturalmente estreitou o espaço fiscal da arrecadação de receita do governo, tanto para poder fazer face à sua despesa salarial e sua despesa também de funcionamento, tanto como é natural. Portanto, agora, sob o ponto de vista técnico, pode ser que não tenhamos racionalidades para se possa negociar o 13º, tendo em conta o discurso do então Ministro de Economia e Finanças, quando falou que, por estas alturas, o governo, naquele período, estava a pensar no salário normal do mês de janeiro, não é? Então, daí pode ver que pode ser que haja uma racionalidade paliativa, sob o ponto de vista político, mas tecnicamente falando, sob o ponto de vista das finanças públicas, possa não haver, portanto, aqui paradigmas irracionais consideráveis ou aceitáveis, não é? O governo tem que sentar-se, promover um diálogo super honesto, estratégico, não é? E real e franco, com todos os segmentos, estou a falar dos sindicatos, dos trabalhadores da função pública, e dizer qual é a disponibilidade, qual é o esforço que o governo está a fazer e qual é que é a intenção real que o governo tem, portanto, para aliviar essa situação de custo dos tanto colaboradores, agentes e funcionários do Estado. Porque se não tiver essa componente honesta, essa componente sincera e de franqueza, naturalmente não vão parar, não vão cessar as greves, porque já se percebeu que em Moçambique o governo funciona, portanto, com aquilo que eu tinha dito antes, de forma
forma reativa, não proativa, porque é preciso que nós sejamos proativos para remediar situações, não é? Aliás, para prevenir situações e não para remediar situações, porque se nós não temos essa componente de franqueza, essa componente de, portanto, honestidade, dizer para todos os colaboradores do Estado que, olha, a nossa disponibilidade de tesouraria atualmente é esta, dentro deste valor podemos, portanto, pagar ou, portanto, fazer cair aquilo que é nas contas salariais dos funcionários públicos, portanto, o 13º salário, de forma honesta. Se não ter esses elementos, naturalmente que não vamos poder ter aquelas que são as situações desejáveis. Pode não ser uma obrigação juridicamente legal, mas é uma obrigação moral. E nós, seres humanos, somos dotados de sentimentos e também emoção. Isso mexe a emoção de qualquer funcionário do Estado quando você lhe diz que ele não terá acesso ao 13º, não é? De facto, é por isso que eu tinha dito antes, é preciso que haja uma comunicação estratégica entre o governo e este segmento profissional. Dizer e trazer as racionalidades porque é que não tem o 13º salário. Porque estamos também diante de uma outra questão. Fala-se, por exemplo, de subsídio de reintegração para os ex-governantes, não é? Mas depois fala-se que não há espaço fiscal ou orçamental para poder dar 13º aos agentes e colaboradores do Estado. Então, isto gera aqui uma fusão, portanto, em choque de informação. Porque, por um lado, o governo está a dizer que tem dinheiro para dar aqui subsídios aos deputados, ex-governantes, não é? Ministros, vice-ministros, secretários de Estado, todos eles vão cessar funções agora e está a dizer que não tem 13º. Então, pode criar aqui uma onda, uma bolha de desentendimento que naturalmente pode resvalar-se, portanto, em clivagens de relação ou erosão naquilo que tem a ver com a relação entre o governo e também o Sindicato dos Trabalhadores e também todos os trabalhadores, naturalmente, não é? E é com esta nota de reportagem sobre o 13º salário que nós damos para encerrar esta edição do Telenotícias. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Fique bem.